Meu nome é Daniela, eu sou servidora pública federal e eu quero falar hoje de uma forma bem objetiva sobre mentoria, os benefícios de uma mentoria. Eu tenho o grande privilégio, presente de Deus, de ter a mentoria da Dice Carvalho. Bem, eu poderia destacar ou poderia passar aqui muitos dias falando sobre como essa mentoria me ajudou a superar desafios e dores grandiosos. Mas eu vou resumir falando de algumas coisas bem pontuais. A mentoria da Dice Carvalho me ajudou a superar a rejeição, uma das minhas maiores dores. Desde que eu nasci, eu ouvi muito da minha mãe que eu não havia sido planejada e não era bem o que... Assim, enfim, havia ou não, eu não consigo entender, hoje eu consigo, mas na época minha mãe havia uma rejeição ao meu respeito, né? Depois disso, em certa idade, minha mãe falece e o meu pai também me abandona, então assim, eu sofri rejeições muito grandes. O meu irmão também teve que me rejeitar. Então eu era uma pessoa que tinha sofrido rejeições bem grandiosas, assim. E aí eu passei por outros grandes desafios, mas hoje o foco é nessa rejeição. Eu conheci a Dice Carvalho e eu a admirava muito, 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 muito. E normalmente o que era normal acontecer era que as pessoas me rejeitassem. Mas a Dice Carvalho, antes de saber o meu nome, ela me convidou para ficar junto com ela em um projeto. Eu fui para a igreja, para a Comunidade das Nações, porque eu era assim, líder e completamente uma pessoa completamente apaixonada pela Igreja Comunidade das Nações. Eu gostava muito do Bispo JB, e aí chegando lá eu tive o privilégio de conhecer e admirar cada dia mais a Dice Carvalho. E ela me chamou, sem me conhecer, ela me chamou para um projeto com ela. E eu saí daquilo pensando assim, nossa, mas eu sou acostumada a ser rejeitada e de repente alguém como essa mulher tão grandiosa me chama para trabalhar num projeto com ela. E eu fui aquele dia embora daquela situação assim, falando, não é possível, como que pode? Ela é muito grande, que responsabilidade. Então eu fui orar e eu tive uma palavra naquele dia bem diretiva, uma palavra realmente do céu, uma palavra do Espírito Santo, que ele me disse, olha, eu não acreditava que eu tinha capacidade para trabalhar num projeto com ela. E o Espírito Santo me disse assim, se você não acredita em você, acredita em quem acredita. E eu disse sim para ela, e daquele dia em diante eu comecei a conhecer a mulher mais incrível que existe. Eu tenho certeza que a mulher virtuosa da Bíblia, ela ia desejar muito, se fosse hoje, se ela vivesse hoje, ela ia desejar muito tomar um café com a Dice Carvalho. Porque a Bispa Dice, ela é alguém tão incrível, tão sensacional, tão exponencial, que por diversas vezes ela me discipulou sem nenhuma palavra. Eu conheço bem perto, de dentro de casa, de intimidade, e eu quero dizer que a mentoria dela é para um exemplo de vida. A mentoria dela é por quem ela é na essência. Ela me ensinou e ela me ajudou a superar esse desafio da rejeição. A minha vida é dividida entre antes e depois. Antes da Dice, da mentoria dela e dela na minha vida, eu pensava que eu era uma pessoa que tinha sido abandonada. Mas depois dela, eu descobri que eu era uma pessoa que venceu o abandono. Antes dela, eu pensava que eu era uma pessoa que tinha uma escassez muito grande, porque algumas vezes eu tive falta de alimento, de água, de casa, de cama para dormir. Mas depois dela, eu descobri que a maior semente que nós podemos dar é a generosidade. E que se nós semeamos generosidade, a gente não prova mais da escassez. Então ela me ensinou a superar a escassez com generosidade. Eu aprendi com a Dice Carvalho
que eu não era uma pessoa que tinha sofrido que eu era uma pessoa que tinha passado por muitas injustiças, mas que eu era alguém que tinha vencido essas injustiças e que eu era alguém que tinha superado, que eu não era que eu não era uma pessoa que tinha sido vítima de todas as circunstâncias ruins que eu passei na minha vida, mas que eu era uma pessoa que tinha superado aquelas circunstâncias e que por ter superado eu tenho autoridade para ajudar outras pessoas a superarem. Então, antes de conhecer e ter a mentoria da Diz Carvalho, eu tinha muita vontade de ter irmãs, e ela me deu de presente assim 3 irmãs, que é a Chara, a Caris e a Nath, que eu ganhei, eu fui presenteada com irmãs que eu amo incondicionalmente. Então, a mentoria da Diz Carvalho transformou a minha vida e transformou áreas dolorosas da minha vida que eu não teria conseguido vencer sem ela. Eu tenho certeza que uma mulher tão grandiosa como a Diz Carvalho ela favorece a nação brasileira. Ela é uma mulher tão generosa. Eu creio que há bênçãos de Deus sobre o Brasil por causa da Diz Carvalho. Dentro dessa mulher há riquezas tão grandes que transborda para todas as pessoas que conhecem e para todas as pessoas que não conhecem a Diz Carvalho, mas que estão no Brasil e são abençoadas por meio dela. Alguém sabiamente diz que pessoas são portas que nos levam ao nosso destino quando nós nos conectamos com essa pessoa e atravessamos essas portas. Eu acredito que a Diz Carvalho é um portal de possibilidades ilimitadas. Então a mentoria dela ela é um portal, e por meio da mentoria dela eu consigo acessar lugares que eu não conseguiria sem essa mentoria. Eu tenho certeza que ela é uma super-heroína, e eu falo isso pra ela porque antes eu pensava que super-heroína era aquela mulher que salvava uma nação ou um país, mas eu descobri que a super-heroína é a Diz Carvalho, que tem coragem de sair da arquibancada, entrar na arena e vencer e fazer coisas que ninguém mais teve coragem de fazer. Eu tenho certeza que se a Bíblia fosse escrita hoje, além dos livros de Ruth, de Esther, eu não tenho dúvida que nós teríamos um livro chamado Diz Carvalho. Obrigada por sua mentoria. Obrigada por tudo que você me ensinou. Eu te amo muito.